Leitura em áudios do livro Billy Graham, Ouço Meu Coração, que eu diria a você pela Graça Editorial, capítulo 24, o Evangelicalismo, hoje, parte 2. Ao longo dos anos, o Senhor levantou pessoas ricas que compreendiam a fortuna que tinham como um benefício de Deus. Homens como o Conde Zinzendorf, Lord Shaftesbury e Dartmouth, que financiaram o trabalho evangelístico de George Whitefield. Com certeza, a riqueza é relativa. Podemos considerar pobre uma pessoa e a mesma ser vista como rica em sua própria cultura. Por exemplo, um indiano que recebe $600 por ano pode ser considerado rico pelos padrões de Bangladesh, onde a renda média seria de $50 a $100 por ano. Contudo, acredito que os cidadãos abastados de países ricos devam buscar um estilo de vida mais simples, pois somos cidadãos da comunidade da Igreja Mundial. Essa era a preocupação de toda a nossa organização. Sabíamos que Deus queria de nós um estilo de vida mais simples e, por conta disso, há alguns anos, eu e minha esposa nos desfizemos de algumas coisas que poderíamos ter mantido conosco. Nós, evangélicos, não devemos esperar que seguir a Cristo facilite nossa vida. Discordo com quem diz que a vida dos seguidores de Cristo é livre de problemas. Todos nós enfrentamos tribulações, doença, problema familiar, dificuldade financeira, e precisamos nos preparar para tempos assim. Agora, aprendendo a viver sem os excessos que poderíamos perder tão facilmente. Além disso, o sofrimento e as dificuldades podem servir de meios para Deus nos trazer grandes bênçãos. A coisa mais importante a fazer é crescer na nossa comunhão com Cristo. Se não aprendermos a orar diariamente, será difícil conhecermos a paz e a força de Deus por meio da oração quando as dificuldades chegarem. Se não aprendermos a confiar na palavra em tempos de calmaria, não confiaremos nela diante das dificuldades. Uma das melhores coisas que podemos fazer é memorizar as Escrituras, pois falam conosco quando olhamos para o Senhor em busca de sustento e força. Igrejas impessoais. Outra desvantagem para os evangélicos são as igrejas muito grandes e impessoais. Elas, de fato, não conseguem ministrar para os seus membros. Muitos exemplos desse fato me chamaram a atenção. Alguns nos relataram não conseguirem chegar ao pastor nem a outra pessoa na equipe. Recentemente, um homem que frequentava uma igreja há mais de um ano me disse: "Acredito não existirem mais de 5 pessoas lá que saibam o meu nome." Isso é uma tragédia. Algumas igrejas grandes certamente dividiram a congregação em grupos menores para que todas as pessoas possam ser ministradas pessoalmente. Em algum lugar, ao longo do caminho, precisamos estudar cuidadosamente a quantas pessoas um clérigo consegue ministrar. Os sacerdotes estão entre os mais suscetíveis aos colapsos nervosos e até mesmo aos ataques de Satanás, simplesmente porque estão ocupados demais para dedicar tempo à vida devocional e à família. É provável que muitas igrejas precisem aprender mais sobre o ministério dos leigos, pois o ministro não tem de se ocupar de tudo. Ele deve querer preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Efésios 4:12, na versão NVI. Tenho um amigo que é pastor de uma grande igreja presbiteriana. Ao chegar lá, ele disse aos anciãos que a sua família vinha em primeiro lugar. Em alguns momentos, precisaria sair, disse ele, e não gostaria de ouvir as pessoas perguntando aonde ia. Ele tem uma família cristã maravilhosa, cujo testemunho o enaltece. Analfabetismo teológico. Daquilo que me vem à mente, o que mais me incomoda é a quantidade de evangélicos que parecem ser teologicamente analfabetos. Uma das grandes necessidades dos Estados Unidos é aprofundar o ensino da Bíblia. Se isso não acontecer, temo ver muitas distorções e muitos erros rastejando para dentro do evangelicalismo no futuro. Creio, aliás, que a Christianity Today pode ter um papel importante nesse aspecto. Imposição da moralidade cristã. Uma deficiência que poucos evangélicos percebem, na minha opinião, é a expectativa de que o mundo viverá de acordo com os padrões cristãos. Não podemos impor os valores de Cristo ao mundo. Temos de entender que, moralmente, vivemos em um mundo diferente. Se uma moça solteira, perfeitamente à vontade com o fato de morar com um companheiro, se dirigisse a mim e me perguntasse se havia algo de errado nisso, eu lhe diria, se ela não fosse cristã, que, do ponto de vista do seu futuro emocional, ela estaria cometendo um erro trágico. Na perspectiva de uma futura relação conjugal, eu lhe diria que as Escrituras oferecem algo melhor. Por exemplo, como pode haver confiança e segurança no relacionamento conjugal ou em qualquer compromisso duradouro se o casamento não é levado a sério?
Por outro lado, se fosse uma moça cristã, eu diria francamente que ela está em pecado. Viver assim desagrada a Deus. Nossa comunhão com Ele é quebrada quando toleramos o pecado em nossa vida. Nós, evangélicos, não podemos simplesmente retirar um dos pecados mencionados nas Escrituras e fazer vista grossa para o erro, embora eu tenha passado por muita pressão durante anos para fazê-lo. Há uma diferença entre pecado e pecados. Existe pecado, no singular, que é a raiz da nossa doença espiritual, e existem pecados, no plural, que são os frutos ou sinais da doença. Se eu gastasse todo o meu tempo com os pecados, nunca seria capaz de chegar à sua causa principal, que é o pecado. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para lidar com o pecado, e não apenas com os pecados individuais. A questão mais importante que os evangélicos enfrentam. A questão mais importante que enfrentamos hoje é a mesma enfrentada pela igreja em todos os séculos. Ganharemos o mundo para Cristo? Em outras palavras, daremos prioridade ao mandamento de Cristo para ir por todo o mundo e pregar o evangelho? Ou vamos nos voltar cada vez mais para nós mesmos, presos às controvérsias e aos assuntos internos, ficando a cada dia mais confortáveis com o status quo? Vamos ser orientados para dentro ou dirigidos para fora? As questões centrais do nosso tempo não são econômicas, políticas ou sociais, não obstante a sua importância. As questões centrais do nosso tempo são de natureza moral e espiritual. E somos chamados para declarar o perdão, a esperança e o poder transformador de Cristo a um mundo que não o conhece nem o segue. Que nunca nos esqueçamos disso.